E hoje tem entrevista no Bote a Boca no Trombone, né? Feriado, gente. Feriado a gente tem que sempre abordar os assuntos que acontecem para trazer, né, o conhecimento aos nossos ouvintes. Muito além de um feriado, a data de hoje comemora um importante capítulo de transição na história política brasileira, que é a Proclamação da República. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui professor Heli Borges, né? Professor de História. Muito bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Bom dia a vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos lá, Proclamação da República. O que isso representa para a nossa nação no dia de hoje? Pode parecer que não, mas acaba representando muito, na verdade. A gente vem de uma monarquia no século XIX, um país ainda escravocrata, rural, agrário, atrasado, sem grandes participações políticas, um país ainda de uma elite muito forte, de um povo completamente excluído. Então essa república, ela representava e ela trazia naquele momento muita esperança para o povo brasileiro. Esperança de um país mais democrático, esperança de um país mais urbano, mais industrializado, mais desenvolvido, de alguma forma um país mais democrático, que fosse mais inclusivo nas questões políticas. Então ela veio com muita esperança, trazendo muita esperança para aquele povo do século XIX até então. E é claro que foi um desafio. Esse 15 de novembro de 1889, ele é uma data muito importante para a nossa história. Nós não temos ainda a república ideal, talvez nenhum país tenha, inclusive, mas é natural perceber que nós evoluímos muito nesse sentido. Essa república trouxe um pouco mais de modernidade. Muito embora a questão da inclusão tenha vindo um pouco depois. Não é com a proclamação da república que vem a inclusão, ou que vem a democracia, ou que vem o mundo desenvolvido, urbano, enfim. Isso vai vir depois, ao longo da república. Então a república, ela ainda está numa fase de consolidação. Essa talvez seja a grande realidade para a nossa história, né? Uma república que se fez em 1889, mas que ainda galga alguns desafios para se perseverar e para, enfim, para encontrar sua estabilidade. Agora, professor, vamos remontar lá à época da proclamação, porque 1 ano e meio, mais ou menos antes, nós tivemos a abolição da escravatura no Brasil. Exatamente. E diz a história, ou pelo menos a oficial, ou alguns autores, historiadores, falam que o problema principal, o que resultou na proclamação da República, foi a revolta daqueles que perderam seus escravos. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão escravocrata, ela é fundamental. Aqueles senhores latifundiários do século XIX, eles tinham a mão de obra escrava como as mãos e os pés da sociedade brasileira. Ali estava fundamentado boa parte do lucro que vinha principalmente das lavouras do café, do Vale do Paraíba, do Oeste Paulista. Em razão do baixo custo, né? Em razão do baixo custo, sem dúvida. E naquele contexto, acabar com a escravidão representou para aqueles latifundiários a necessidade de substituir aquela mão de obra por uma mão de obra que fosse... na verdade, foi uma exigência da situação. Ao proclamar o fim da escravidão, a princesa Isabel, de alguma forma, exigiu que esses latifundiários buscassem uma nova forma de mão de obra. E aí chegam os imigrantes, os italianos, os alemães, posteriormente, para trabalhar com o nosso café, enfim. Mas o fato é que foi necessária essa substituição da mão de obra escrava, porque, afinal de contas, aquilo fundamentava a base da economia nacional. Ao perder os escravos, os latifundiários foram obrigados também a questionar a monarquia pelas suas decisões. Como é que nós apoiamos vocês, monarquia, por quase 80 anos e agora vocês me acabam com a escravidão? Na verdade, a exigência de acabar com a escravidão no Brasil é um processo ainda anterior à independência. Quando nós fomos lá na Inglaterra, bater na porta, pegar dinheiro emprestado para pagar uma indenização pesada a Portugal, a Inglaterra exigiu: acabe com a escravidão. Acabe com a escravidão porque nós queremos a abertura dos seus mercados consumidores. Escravo não consome, mão de obra assalariada consome. Então acabe com a escravidão. Então o Brasil, ele já tinha um certo compromisso com a Inglaterra, com os Estados Unidos, de acabar com a escravidão. Mas isso só veio em 1888. E de alguma forma foi o golpe que a monarquia precisava para efetivamente acabar. Porque ele perde o seu principal apoio. Perde seu principal sustentáculo, que era essa economia dos latifundiários do café paulista. Mas a monarquia, na questão que eu imagino assim, territorial, a manutenção dessa imensidão que é o Brasil foi fruto da monarquia. Se tivéssemos lá no início, na independência virado república, seriam 30 repúblicas no mínimo. Com toda certeza. Inclusive, isso vai ser muito presente na Constituição de 1891, em que existia um grupo de brasileiros brigando pelo unitarismo, pela centralização de poder, e um outro grupo muito específico, principalmente aqueles republicanos da veia, né? Os republicanos da gema, que falavam em federação. Então, essa é uma situação interessante. A monarquia brasileira, ela se constituiu, ela foi fundamental para agregar o território e para unificar o país. Muito embora a vivência e o olhar fosse um olhar mais para o sudeste e para o sul do país,
Naquele sentido em si, isso possibilitou manter a territorialidade brasileira. E algo que o federalismo, a partir de 1891, vai inclusive trazer, como o Deodoro da Fonseca renuncia por conta disso. A renúncia do Deodoro está relacionada nisso. Ele instaura a república, mas não imaginava um país tão federativo. Não imaginava que os estados tivessem tanta autonomia. E é por isso, inclusive, que assume o seu vice Floriano Peixoto. Na verdade, o Brasil, a República Brasileira é a República dos Vices, né? Nunca os vices foram tão importantes no país como são no Brasil. Em alguns momentos da nossa história, inclusive recente, com o presidente atual Michel Temer, recentemente com o Itamar Franco, se você pega o próprio Sarney, né, que enfim, assume o governo com a morte do Tancredo, o João Goulart na década de 60, e assim vai. O Brasil é o país dos vices. Então já ali surgia esse problema. A monarquia manteve a territorialidade, sim, mas em 1891 essa opção pelo federalismo era uma opção de dar mais autonomia para os estados brasileiros. Falando de autonomia, muitos estados estão alegando inclusive a perda dessa autonomia, inclusive econômica, né? Quando fala assim nação brasileira, através aí do movimento O Sul é Meu País, né? Movimento separatista, que cada dia teve agora referendo, teve inclusive redução na participação de aceitação, né, Elias Silveira? Aqui no Sul, inclusive no estado de Santa Catarina, que isso representa quando fala-se em proclamação da República. Tem ligação, professor? Claro, tem sim. O Caleb, Elias, esse movimento é um movimento hoje típico do planeta, né? O mundo todo está respirando um pouco dessa questão nacionalista. Isso foi muito forte nos antecedentes das grandes guerras mundiais. Isso está forte nesse momento. A gente tem alguns exemplos disso. Tem o exemplo da Catalunha acontecendo nesse momento. A gente tem o exemplo do Brexit do Reino Unido, né? Que, enfim, optou pela saída da comunidade europeia. E nós temos movimentos regionais em todo o mundo praticamente. O movimento Sul é Meu País, aqui na nossa região, ele ainda não encontrou uma justificativa de ser. Essa é a grande opinião que eu tenho. Porque as nossas raízes culturais, ou o Brasil como um todo, ele é muito igual nesse sentido, né? Apesar de nós sermos um povo muito diferente, muito diversificado, de várias origens, infelizmente já tem alguns males do jeitinho brasileiro que se incorporou a todas as regiões nacionais. Então, esse jeitinho brasileiro, de alguma forma, ele trouxe uma identidade ruim para o povo brasileiro, e eu acho que o povo consegue verificar isso, consegue visualizar isso. Talvez ele não acredite que essa mudança represente de fato uma mudança cultural, que essa emancipação signifique uma mudança de rumo. Talvez não, porque a nossa identidade cultural ela já foi fundamentada dentro de uma questão muito maior, que é essa brasilidade, esse jeitinho brasileiro de ser, esse jeitinho brasileiro de tocar a vida, com as dificuldades, com as alegrias, com a perseverança, mas infelizmente também, Elias, com os nossos defeitos, que não são os defeitos do nordestino, ou do sulista, ou do pantaneiro, ou do brasiliense, do candango, dos políticos que estão em Brasília, né? Eu sou de Brasília, então, assim, de vez em quando eu fico incomodado. Aquele povo de Brasília, não é o povo de Brasília, né? São os políticos que ali estão. Então, essa brasilidade também para as coisas negativas, infelizmente, a gente já constituiu. Então é uma ruptura cultural, educacional que a gente precisa para recomeçar. E isso é um desafio dessa República. Agora, quando houve a proclamação da República, o Deodoro da Fonseca renunciou, o vice Floriano Peixoto assumiu o comando, e nós tivemos no Sul também um movimento federalista muito forte. Muito forte. O povo brasileiro sofreu, o povo do Sul, inclusive o Florianópolis, que como castigo teve que trocar o nome da capital de Desterro para Florianópolis, sim, né? Sim. Então, quer dizer... Aquele foi um incidente da história gigantesco, enorme, porque você imagina, em um dia o Floriano Peixoto empilhou 300 corpos na ponte Hercílio Luz, na revolta do Inhatomirim. Um dia, né? E Florianópolis, cidade de Floriano. Aquele momento marca o primeiro desafio da República Brasileira, que era se consolidar. Ainda existia no país um sentimento monarquista muito forte. Existiam pessoas que defendiam a monarquia, até porque a figura da monarquia se confundiu um pouco com a figura do Dom Pedro II, que era um cara querido no país. Então é engraçado carismático, isso. Né? Muito carismático. Muito, muito inteligente, culto. E é interessante isso, porque o prestígio da monarquia cai, mas o prestígio de Dom Pedro II não. Mesmo depois levando as economias brasileiras do Banco do Brasil. Mesmo após isso, a imagem dele fica uma imagem inalcançável, inatingível. Essas coisas que acontecem ainda no país, né? Mesmo tudo conspirando contra, o político continua tendo aquela representação, aquela força popular, o que acontecia com Dom Pedro II. Então, quando essa república veio, ela precisava se consolidar. Não é à toa que essa fase da república é a tal da República da Espada.
Então nós vamos consolidar com extrema força e violência, se necessário, para que essa república de fato se consolide. Aí, as informações do Dia da República, da proclamação da República aqui no Bote a Boca no Trombone, muito bem esclarecido. Acredito que em outras datas especiais teremos aqui a participação novamente do professor Heli Borges, professor de História. Muito obrigado, professor. Obrigado, prazer professor. recebê-lo aqui na rádio. Caleb Elias, eu agradeço a oportunidade, um bom feriado para os amigos. Descansem, curtam a família. Lá fora está um dia de sol muito bonito. Obrigado.